trust in us and we'll be champions. Muito boa noite a todos. Lembramos que a partir de hoje começamos às 18 horas ou 6 da tarde. E o tema hoje é a origem da vida. Programa Filosofando. Origem do universo? A origem e constituição do universo e da Terra. Partindo do princípio do Big Bang, a grande explosão, a singularidade e a grande explosão, o nosso superuniverso, que é considerado o sétimo. Teriam 6 universos anteriores. O nosso tem em torno de 11 a 14 bilhões de anos, segundo os teóricos, os astrofísicos. Em torno de 300 mil, se não me engano, é 300 mil anos, a formação dos primeiros elétrons, prótons, nêutrons, primeiros átomos, e aí foram se agrupando até formar as estrelas, depois os planetas, galáxias, até chegar a nós. Até chegar ao nosso sistema solar, bem na periferia da Via Láctea, e os nossos 8 planetas, eram 9, agora são 8. Plutão virou planetoide, devido ao tamanho. A ciência tem dessas coisas, né? As galáxias do universo. Ali não vai dar para ler. Mas isso aqui ainda está no francês antigo. O efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele efeito do eco, do ultrassom, do morcego, do golfinho. Tu emite um som a determinada distância e ele volta. Eu não lembro agora o mínimo. Se é 30 metros, tem o mínimo, né? Tu lembra? Para ter a volta. Se não me engano, é em torno de 30 metros. Reverberação e a volta do som. Deixa eu ver se vai dar para ler alguma coisa. Tá difícil. Eu li o inglês antigo, o francês antigo. Mas o que dá para ver ali pela figura é que nossa visão é bem pouco, do vermelho ao violeta, que é a luz branca, a luz solar. Aí tem o infravermelho para baixo, ultravioleta para cima, ondas de rádio, televisão, ondas do universo e outras ondas, outras sequências. Então a nossa visão é bastante limitada. Por isso que se desenvolveu o microscópio para ver as coisas pequeníssimas e os telescópios para ver as coisas grandes. Vai comentar alguma coisa? Ali não vai dar para ler. O sistema solar, então, o nosso é o terceiro, Marte é o quarto, depois Saturno, Júpiter, até chegar Urano, Netuno, Plutão. Em 2006, a União Astronômica Internacional, UAI, veio determinar, ali embaixo não dá para ver, o sistema solar. Tem 8 planetas atualmente, eram 9, agora são 8. 8 planetas anões, né? Alguns falam em 12. Um abraço ali para Saulinho Borges, Landa Bordignon, Albertina Bússolo, Leandro Teixeira, Altair Scarpari, Tamar José da Silva Medeiros, Ana Paula Rosa Bukowski. Casal sensacional esse aí. Ali a formação galáxias, supernovas, quando uma supernova explode dá origem a um buraco negro, algumas outras dão origem a uma estrela marrom, estrela anã, e uma se transforma em estrela de nêutrons, são as diversas evoluções possíveis. Já vi umas teorias malucas, não sei até que ponto é real, que dizem que o buraco negro ele é uma passagem para o universo paralelo. Você acredita nisso mesmo? E os buracos de minhoca também, wormholes.
E quem foi que postulou primeiramente essas teorias? Sabe É o que dizer? eu li essa semana e não me lembro agora o nome. Isso aí entra na teoria das cordas, da supersimetria, teoria das branas, tem diversas teorias. E do multiverso, né? Os múltiplos universos. Lembrando que lá no livro de Urântia fala em 7 superuniversos, o nosso sendo o último, por isso o mais novo. Mas já tem um outro sendo criado. O próprio Jesus diz, o Pai está sempre trabalhando, está sempre criando, emanando, criando. Ali eu dizia para o vermelho, quanto mais para o vermelho, mais antiga é o Sol. O nosso é amarelo, ele está no meio do caminho. Antares e outros, Betelgeuse, estão no vermelho já. E tem uma teoria que diz que Júpiter vai virar uma estrela. Aí entra aquela teoria do Nibiru, que seria um cometa, um asteroide, que iria se chocar contra... Mas aí já é pseudociência, não é reconhecido astronomicamente. Mas Júpiter tem tamanho, seria um possível candidato a estrela. Por isso que o deus Júpiter, que é o Zeus grego e o Júpiter romano, era o maior dos deuses, porque o planeta Júpiter é mais avançado. Trocar? Evolutivamente, ele é mais evoluído. Júpiter, e acredita que espíritos no tipo Amadeus Mozart já habitam Júpiter. Não o que é visto pelos nossos telescópios, mas o Júpiter astral, no caso. Fabiana Alves. Boa noite. Tudo no universo se divide em 7, físico, etérico, astral, mental. Então, na 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, teriam seres vivendo nessas dimensões. E não na 3ª, que nem a nossa. São seres interdimensionais. São os que nos visitam de vez em quando, os discos voadores. Eu já li uma teoria certa vez, foi inclusive abordado em uma obra que eu li, que eu assisti na verdade, uma animação que eu assisti certa vez, que tudo que eu crio aqui nesse mundo com a minha mente, ele se torna realidade em algum universo paralelo. Então, se eu criei um personagem de ficção hoje, talvez ele exista em algum universo além do nosso, algum universo paralelo em algum lugar. Daí, por isso que tem, inclusive na Islândia, por exemplo, ainda hoje existem relatos de pessoas que alegam terem sido salvas por figuras estranhas, Seres interdimensionais. pessoas de tamanho humano, só que tinham orelhas pontudas, no caso elfos. Na Islândia, ainda hoje existem relatos de elfos. O que são elfos? É aqueles personagens. Seres do vento. Isso. Os elfos são aqueles seres que aparecem muito na obra de ficção, não, de fantasia, que eles têm arco e flecha, ele tem orelha pontuda, tamanho humano. Eram muito Senhor comuns. Dos Anéis e companhia, né? Senhor dos Anéis aparece muito. Eles são muito comuns em jogo de RPG pela internet, por aí. Em obras de ficção, livros, essas coisas. O elfo é uma das figuras mais conhecidas. E na Islândia, eles afirmam alegam que já viram pessoas que foram salvas por elfos em situações que antigamente chamavam os anjos, né? Isso. E também, claro, tem algumas coisas que, por exemplo, elas já foram avistadas, mas daí entra mais na questão de elo perdido que permaneceu vivo até hoje, né? Até um tempo atrás, quando os vikings, eles afirmavam que eles tinham, na época, os vikings, eles tinham muito medo dos krakens. Qual é a teoria que se levantou? Que esses krakens, na verdade, eram os animais que a gente conhece como lula colossal. O colossal é uma lula gigantesca, que existe no fundo do mar. E existe mesmo, tá? Só que há uns 5 anos atrás, eles descobriram que durante o período Triássico existiram de fato krakens. Eles encontraram vestígios de animais que foram mortos com marcas de tentáculos gigantes. Então, isso significa o quê? Polvo gigante, a teoria mais aceita. Criptozoologia. Então, nesse caso, se os krakens existiram, o pessoal tem que... até na revista dos Águas. O pessoal que defende muito que o monstro do Lago Ness, na verdade, é um dinossauro que ele sobreviveu. Né? É um plesiosauro.
que eu não gostaria de encontrar, porque reza a lenda que ele era meio bravinho, meio bravo, os Plesiosauros. Nesse caso, esse mesmo povo ele cogita a possibilidade de que talvez os tais dos Krakens eles também sejam, na verdade, povos, ou esses povos... Tem gente povos, que acredita que os dragões existam, né? Esses povos que existiram na época... A gente assim, sabe que tem o dragão de Komodo, agora o dragões como é representado no imaginário. Difícil, Mas pode ter existido. Ele é considerado um ser dimensional também, dragão? Pode ter existido. Na China eles seguem muito, eles têm como um ser do bem, não um ser do mal. Sim, o dragão chinês, né? Mas os físicos, os teóricos, eles postulam que tu pode ter 4, 5, 6 Halen além de ti, em outros planos. Uhum. Sim, Seriam duplos teus em outros universos paralelos. Tem inclusive uma coisa teoria bem que eu vi que, na verdade, se tu pega uma pessoa correndo, tu bate falta dessa pessoa correndo, tu vê ela em todos os pontos. Então a gente existe em todos os pontos ao mesmo tempo. Tu estás aí, mas tu estás do teu lado, tu estás aqui, estás aqui. É como se a gente... É como se nós fôssemos... É basicamente isso para esboçar isso, é o que acontece no jogo de videogame. Como é que tu consegue controlar o teu personagem livremente? Esses personagens, eles podem se locomover em todo o espaço que estão ali. É como se eles estivessem, tem a animação dele em todo o espaço. Então é como se nós também estivéssemos em todo o espaço. Daí muitas vezes dizem que o que a gente vê é onde o nosso foco, onde o nosso olho, mas ele pode ser fixa. projeções holográficas também. Sim. E eu acredito que durante o sonho, porque muitas vezes tu sonha, tu sabe que é tu, mas tu tá ou no passado ou no futuro, aí de alguma forma tu acessa, ou talvez um universo paralelo, é outra possibilidade. Pode ser. Porque muitas vezes tu tem outra família, outro pessoal que tu desconhece. Então ali eu dizia pro vermelho, quanto mais perto do vermelho, mais antiga é a estrela. Lembrando que a estrela é hidrogênio e hélio, né? São os dois primeiros elementos, o lítio é o terceiro. Depois surgiu todo o resto. Expansão do limite do universo. Então as galáxias, formação nebulosas, entre eles tem aquela substância escura, matéria escura, que está se pesquisando muito. O que é a matéria escura? Alguns dizem até que é o corpo de Deus. Então tem várias teorias. O que é a energia escura, o que é a matéria escura? E isso, de alguma forma, impulsiona a descoberta que as galáxias estão se afastando. Tem aquelas teorias que dizem que lá no futuro ia haver o Big Crunch. Iriam se amassar tudo de novo. Mas, pelo que eles pesquisam, é mais provável que haja o afastamento. Até quando, não se sabe. Essa é uma teoria da termodinâmica, inclusive. Porque o que acontece? Isso é uma parte que está na minha área. Pela termodinâmica, a gente tem dois tipos de energia, a entalpia e a entropia. A entropia, ela é como se fosse a energia... Como é que a minha professora ela dizia? Energia ruim. Por que energia ruim? Não é que ela é uma energia ruim. É que ela é uma energia que ela não pode ser convertida em trabalho. Sempre que a gente vai realizar um trabalho, é uma energia... entalpia é boa. Entalpia ela é proveniente de várias formas, das reações químicas, de outros meios. Então, o que acontece? Essa energia, a entropia, por isso que diz, quando a gente morre, é considerado que no universo, toda energia que existe no universo, ela não é alterada. Tanto é que a lei da termodinâmica, ela afirma que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, quando um ser humano morre, energia, ele gera uma energia que ela vai tornar parte do universo. Então, o que acontece? Mas essa lei já mudou. Hoje em dia, tudo se cria e tudo se transforma. E nada se destrói. E, de certa forma... Porque a destruição é a transformação. Por que É que nem uma obra, muitas vezes. Tu vai reformar, tu tem que destruir para fazer. Por que na termodinâmica, muita gente diz que nada se cria? Porque a criação de algo, ele parte de uma energia que já existe. Então, quando um ser vivo morre... nada se cria do nada, quer dizer. Ele não se cria do nada. No caso, por isso que é dito, a energia de um morto, ele é convertido para, sei lá, para criar alguma outra coisa posteriormente. Sei lá, ela se torna parte da criação de um planeta depois. Então, ele não foi criado, é uma energia que já existia. Uma energia que foi devolvida ao universo e ela foi novamente utilizada para criar alguma outra coisa. Por isso que é dito a transformação. O que acontece? Cada vez que eu ajo quando tem alguma transformação... Mas qual parte? Energia vital? Não, energia geral. Porque a energia no sentido químico e físico. O corpo biopsicotrônico, ele vai formar a próxima vez que tu retornar. Então ele não se perde. A energia que a gente se refere aqui
que A a energia das reações termodinâmica se químicas, refere aliás, do metabolismo, a energia de tudo. A energia que é considerada a energia dos átomos, a energia oxigênio, do glicose, universo. A energia em seu significado físico, energia em seu vital. significado Essa seria a energia vital. químico. Energia vital também poderia ser encontrado nisso. O que acontece? Toda vez que eu tenho a realização do trabalho, de uma transformação, parte dessa energia, ela se perde. Então, Através do parte calor. dessa energia, ela não pode ser utilizada novamente para criar nada. Isso aí entra nas estruturas dissipativas, né? Ela se torna parte do universo, mas eu não posso utilizar ela para fazer mais nada com ela. Então, o que acontece? Tem uma teoria que diz que cada vez que acontece uma transformação, um pouquinho dessa energia, ele se perde, ele se torna inutilizável. Ele continua existindo, mas ele não pode mais ser utilizado. O que acontece? De acordo com as teorias, vai chegar um tempo que toda energia, finalmente, vai chegar um tempo que toda energia não vai mais poder ser utilizada. O que vai acontecer? Daí eu vou ter esse crash que tu citou. É como se até o tempo fosse parar. Então, o que acontece? Nesse caso, imagine o universo como uma mola. Ele vai se expandindo, e ele chega até um ponto que ele não pode se expandir mais, que seria quando eu não posso mais utilizar energia nenhuma. Mas se o universo é infinito, não teria esse limite. Sim, mas deixa eu continuar. Daí chega um ponto que ele não pode mais, até um ponto que ele não pode mais se expandir mais. Daí o que vai acontecer? Ele vai ser comprimido novamente, que nem uma mola. Vai ter um novo Big Bang. Ele vai voltar. Então, por isso que ele é infinito. Ele deixou de se expandir até um ponto. E a teoria das branas também fala nisso. Uma se choca com outra, dando origem a uma terceira. Isso. Exatamente. Então, o que acontece? Ele vai chegar a um ponto, ele se expande, depois, como uma mola, ele volta para a posição inicial dele. No caso, ele volta para o estado de ovo cósmico. E o que acontece? Ele vai gerar uma nova explosão, vai começar a criar um novo universo novamente e vai se repetir. Por isso que é um ciclo infinito. Por isso que a grande noite Brahma e o grande dia de Brahma. Então, basicamente, isso é uma teoria da termodinâmica. Tá, mas o que tu perde, por exemplo, por calor. O calor pode ser convertido em outra forma de energia. Sim. Então, nem tudo se perde. Não, o calor ele é uma energia, mas ele pode ser convertido em trabalho, né? Então, eu posso utilizar ele para realizar um trabalho. Toda energia em geral, toda vez que eu realizo um trabalho, eu tenho essa perca de energia. Daí entra o contexto de entropia, essas coisas. Às vezes a gente chama... Pra quem nunca ouviu falar, a tendência ao caos é desordem. Ao contrário... Sim, a entropia é desordem. Ao contrário da anti-entropia ou nega-entropia, que é a tendência à ordem. Isso. Por isso o tema ordem no caos. Né? Por isso é considerado o caos mesmo, né? A entropia em si. É a desordem das moléculas. Tem até a teoria do caos universal. Isso. Né? Então, entra nessa questão. Por isso que muitas vezes é dito que o universo vai ter esse crash. Ela é bem fácil de explicar. É que nem tu fazer, por exemplo, se tu não tomar banho e não se cuidar, tu vai virar o quê? Barbudo, peludo, sujo, cheio de bicho na pele. A mesma coisa uma casa abandonada, cresce, mata. Então a tendência é a desordem mesmo. Tamires da Cruz da Costa, Antônio Tesa, Nivaldo Dutra, Leonir Francisco. Tem uns vídeos bem interessantes no YouTube sobre energia escura e matéria escura. Ainda tem muita coisa para se pesquisar. Tem mais dúvida do que certeza. As provas do Big Bang, ali em verde tem representação da microwave, não lembro a sigla agora, mas eles conseguiram detectar as micro-ondas de fundo 300 anos depois do Big Bang. 1,5 milímetros. Deixa eu ver. Não dá para ler. Expansão do universo, efeito Doppler. Relatividade geral de Einstein, o universo podia estar em expansão e em contração. O que diz ali? Contração? Foi o que nós começamos a falar. E depois se contrai. Big Bang, Big Crush. 400 mil anos. Ah, tá. Ali ele teria 400 mil anos. E teria aquela energia de fundo ali. Alcir Caetano, Marcel Alves Rocha. Hoje não entrou o Chico Bento. Inclusive isso aí foi o que a gente estava comentando agora, esse efeito do Big Bang e do Big Crash. Ele se expande em contração. Ele se expande e contrai, efeito mola. Então, por isso que ele é considerado infinito. Uma mola, ela é infinita, a menos que tu expanda ela completamente até ela quebrar. Eles comparam a inspiração e a expiração. Isso. Então, é o efeito mola que eu gosto de chamar. Também. Vai e volta.
Então, por isso que é dito que o universo é infinito. De constituição do universo. Agora, o início dele, a gente não, por exemplo, isso, se essa teoria ela for real, significa que talvez o Big Bang que a gente estuda não seja o primeiro Big Bang. A gente não sabe qual é a Segundo o numeração Vigilante dele. é o sétimo. Talvez ele... Talvez vai ter um oitavo. Outros dizem que toda hora está sendo criado universos novos. Sim. Talvez tenha bem mais. Infinitas possibilidades. E provavelmente, se existem esses outros universos, eles também devem sofrer com o mesmo efeito. De ser expandido e ser contraído. E existe uma teoria aí meio catastrófica que diz que uma civilização adianta a tal ponto, e nós estamos chegando nesse momento, de ela se autodestruir numa catástrofe nuclear. E seria uma resposta a por que muitas vezes, tirando a teoria dos astronautas antigos, que tem mais sentido, para quem não acredita nos astronautas antigos, eles não chegariam até nós porque eles teriam se destruído antes. Seria uma teoria catastrófica. Se parar para observar, é sempre dito, né? O ser humano é a própria ruína do ser humano. É o vírus do Pode ver? planeta. Um animal não destrói a sua própria casa. O ser humano é o lobo do homem. O animal não destrói a sua própria casa. Nós destruímos. Então, quantas guerras... Inclusive, eu achei interessante uma vez, teve uma frase de um personagem em quadrinhos, o Darkseid. Ele é um vilão do Super-Homem. Ele falou o seguinte, ele é de outro planeta, ele falou a seguinte frase: o que eu acho mais interessante nos seres humanos é que eles são a única raça que destrói os mesmos de sua espécie, que destrói a si mesmos. Então é interessante isso. Foi uma crítica que foi feita, né? O criador ele botou essa frase de forma a criticar o fato de que a gente está sempre criando guerra com nossos semelhantes. Tem um livrinho do Wagner Borges, acho que é 80 páginas, é um opúsculo. E ele mostra como aconteceria se uma nave descesse na Casa Branca e eles viessem com a proposta de paz. Seriam recebidos a bala e eles mesmos, não, vão voltar que a humanidade não está preparada para nos receber. E não está muito longe disso. Sim, inclusive eu vi uma vez uma brincadeira com isso que mostrou alienígenas encontram vida na Terra, mas eles não são tão evoluídos assim. Porque de fato se a gente for analisar do ponto de vista... Elvis Roger, vocês acreditam realmente no Big Bang, na criação de Deus? Nós acreditamos nos dois, tanto na criação quanto na evolução. Inclusive, só para lembrar, o próprio Papa que a gente tem agora, ele acredita nos dois. Ele não João nega... Paulo II também. O Papa Francisco, ele já disse que acreditando em Deus, tu não nega a criação, a evolução, a crença na biologia. Uma teoria não anula a outra. Não, uma crença, aliás, não anula a outra, né? Então, não eu é acredito briga nos criacionista contra evolucionista que nem lá nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa da ciência, só para lembrar, o pessoal que não sabe, eu sou da engenharia química, então, teoricamente, se eu fosse levar ao pé da letra tudo, eu poderia dizer que não existe Deus, que não existe espiritismo e tudo mais, mas eu acredito nessas coisas. E eu também concordo com o Papa nesse sentido, tu não precisa desqualificar a existência de Deus para ser uma pessoa da ciência. Porque o universo é tão perfeito que tem que ter uma inteligência superior. É desse ponto que eu parto. É como a gente disse, se tu tem aviões poderosíssimos, foguetes, carros, prédios, feitos por ser humano, quem é que fez estrela, galáxia? Sim. Tem que ser um ser muito superior. Claro, né? Uma coisa que agora se o assunto é religião, deu outra coisa diferente. Porque eu acredito em Deus independente de religião. No sentido de espiritualidade. Porque eu acho que a religião é uma criação do homem. Deus não, Deus é por si só. Então, religião acho religar ao Criador. Religião é uma criação do homem. Então, tudo que é criação do homem, vamos e vemos. A gente fica com o pé atrás. Então, eu acredito em Deus independente de religião. Embora oficialmente eu seja católico, para mim, eu questiono muito, inclusive eu acho até interessante. Einstein, Newton, Kepler, Copérnico, todos eles acreditavam em Deus. Uma coisa que eu acho bem interessante, que certa vez, inclusive, uma amiga minha, ela falou que ela se surpreendeu quando eu disse para ela que eu era católico. Falou, mas como tu é católico? Tu sempre critica... Mas, de fato, eu critico. A Igreja Católica fez muitas coisas ruins. Então, eu não tenho esse fanatismo. Eu tenho a minha crença em Deus. Se tu estudar a história da igreja, tu vai ter vergonha de dizer católico. Justamente, eu acredito em Deus independente de religião. Então, o meu compromisso é com Deus, não com religião nenhuma. Mas lembrando que os protestantes também erraram. Ninguém fala que houve Inquisição protestante. Houve. Na época dos quáqueros e outros.
Principalmente na França e nos países nórdicos. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo ali, sim, a gente acredita em Deus, mas a gente também nós somos pessoas da ciência. O Flávio, ele é médico, então ele não pode negar a ciência, né? A primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Que é? Porque não é uma pessoa, Sim. é energia, né? E é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a resposta vem sim. Inteligência suprema, causa de tudo. Sim. Inclusive, o René Descartes, ele via o universo, ele era racionalista, mas ele acreditava em Deus. Ele via o universo como um plano criado por um grande arquiteto. Agora, tu pega, por exemplo, vou falando na minha área, porque eu acredito em Deus. Tu observa como as coisas funcionaram tão bem, tu observa como um peixe abissal, que ele não tinha, ele acabou ficando nas profundezas da água, ele conseguiu se adaptar tão bem, porque a gente sabe que é uma evolução, mas a gente não sabe como ela funcionou, a gente não sabe a partir de que momento ela começou, a partir de que momento ela terminou, a partir de que exato momento ela começou até essa mudança, a gente não sabe. Então é aí que eu acredito que nem tudo tem uma resposta. Tem alguns mistérios, quando tu estuda biologia, a explosão do Cambriano, de uma hora para outra, começou a aparecer vida por tudo. Sim. Por isso que existe criacionismo e evolucionismo. Sim, eu acredito nas duas. E existe evolução nos planos paralelos também. E tem outra coisa, né? A gente percebe, eu que trabalho com reação química, eu vejo muito, acompanho muito como as coisas funcionam em nível atômico. As coisas elas são tão perfeitas que eu acho difícil não acreditar que existe algo além do que está ali para ser explicado. É a nova explicação para a ponte de hidrogênio? Já teve até evolução nessa parte. Sim, já teve várias explicações. Na verdade, agora elas são consideradas ligações de hidrogênio. Ela, na verdade, é uma ligação, mas não da forma como era. Tem a covalente. Tem... Qualquer dia eu até explico melhor aqui essa. Para não fugir um pouco do assunto mas aqui. Tem a ver com Mas, voltando, eu observo. Vamos pegar um exemplo. A abelha, por exemplo, o mel que aquela criatura faz. Até hoje a ciência não conseguiu fazer. É um dos maiores remédios de todos. A química não consegue. A química o mel e o limão, né? A química simplesmente não consegue reproduzir o mel em laboratório. Inclusive, aliás, a água, eu acho que é um dos elementos mais, além de ser fundamental, como é que 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Sim. E tem essa maravilha toda. Nada funciona sem Sim. água. Eu até expliquei, até perguntei uma vez para o meu professor. Professor, por que a gente está tão evoluído, mas por que a gente não conseguiu fazer mel laboratório? Daí o professor respondeu o seguinte: é simplesmente porque a estrutura complexa do mel é tão complexa que nós ainda não temos à nossa disposição as ferramentas necessárias para reproduzir aquilo ali. Daí eu acho isso interessante, porque apesar de tudo, a ciência ter as suas evoluções, tem coisas que é difícil, são coisas que são tão perfeitas. Não estou dizendo que não vai conseguir, mas é algo que é... Se a gente for trazer para um termo tecnológico, o mel é tecnologicamente algo avançado. É que nem tu põe, uma hora tu pesquisa a fórmula do ectoplasma. Tu vai ver que tem centenas de carbono, hidrogênio, é um negócio que não existe na natureza. Ele é extrafísico, ele não é físico. Justamente. Entrou uma ali. Aqui, né? Josibela Nunes, não. Josineia Nunes. E Caetano Almeida. Fátima faz fração para sua mãe. Pode curtir o Marcel ali, ó. Respondido, tá. Não entendi. Como não entendi? Quando falamos em Deus, conhecemos ele na Bíblia ou de alguma experiência própria. Na Bíblia, Deus criou o homem, não existe evolução. Daí, cara Marcelo, isso está mais uma questão de crença, né? Essa é a questão de teologia. Isso está mais numa questão de uma crença própria tua. Então, eu acredito que não... A maneira como a Bíblia ela descreve as coisas, eu não acredito que seja ao pé da letra, como é tratado ali. Eu acredito que muitas das coisas... linguagem alegórica. Muitas das coisas são linguagens alegóricas. Então... Por que o Adão era feito de barro? Porque o Adão, o que é? É a terra vermelha. E o que é o carbono? Então, nós somos feitos do carbono. Mas existem seres de silício. Então, essa é a questão. Existem seres humanos de outros que não são de carbono. Agora, por que eu acredito em Deus e na evolução? A evolução é uma questão... Nós não somos os primeiros. Adão também não foi o primeiro. A evolução é uma questão de adaptação. E outra, eu não acredito que Deus seja um velhinho barbudo sentado no trono. Esse aí é o até Deus porque esse aí é Zeus. Esse é Zeus ou Odin. É o Zeus da mitologia. Ou até o Ancião dos Dias. Que tá lá na Bíblia também. O Zeus, porque muita gente pensa que tem essa imagem de Deus, que é um velho barbudo sentado num trono, porque é dito que o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Zeus, verdade. Daí a gente
pega na mitologia grega, a gente tem lá um velho barbudo sentado no trono, é Zeus. Pega a mitologia nórdica, tem um velho barbudo sentado no trono, é Odin. Então, a evolução, eu não preciso negar Deus para acreditar na evolução, eu não preciso negar a evolução para acreditar em Deus. A própria evolução, ao meu ver, é algo tão complexo que por si só ele já significa que tem algo a mais ali trabalhando, algo que vai além do que a ciência pode explicar atualmente. Para quem não acredita na evolução, é que nem a questão da água. A água vem pelo cano, mas ela não vem do cano, ela vem lá da fonte. Nós viemos de Deus e passamos por canos transitórios. Sim, fora que, inclusive, né, tem na Bíblia que a gente conhece atualmente, teve muitas mudanças que foram colocadas ao longo do tempo ali. Ela não é a Bíblia original, né? Teve mudanças que os imperadores romanos, como Constantino, fizeram ali. Tem que acessar a Bíblia em hebraico, aramaico, ou em grego, ou em latim. Né? E, inclusive, tem algumas coisas ali que é interessante, que a gente percebe que elas refletiam muito a crença romana, não um ensinamento espiritual de Deus ali. A gente percebe que tem algumas mudanças. Por exemplo, Maria tinha 14 anos. Alma significa jovem. É uma jovem que teve um filho. E eles traduziram uma virgem que teve um filho. Sim. E se tu vê a mitologia, as virgens que geraram os heróis, ou os deuses, isso aí é tirado do mundo laico, né? O mundo pagão. Então, a Maria, nesse ponto, ela era jovem. E foi traduzida para Partenos, no grego, virgem. Foi a questão de tradução. Inclusive, aquela própria imagem do Jesus que é divulgado nas igrejas. O Caim vai pro lado do Oriente e casa, né? Então ali mostra que tinha mais gente naquela época. O Adão não foi primeiro. Aquela própria imagem de Jesus que é divulgada nas igrejas, a gente percebe que aquilo ali não é a figura de um árabe. O Jesus... Quem eram os nefilim, filhos dos anjos caídos? O Jesus era para ser uma pessoa oriental, mas aquela figura que eles nos passam ali, do rapaz nórdica, louro, olhos azuis, aquilo ali não é uma figura oriental. Aquilo ali é um nórdico, é um ocidental. Então a gente percebe... a gente percebe que teve alguma mudança ali de forma a passar a imagem... Nossa figura que eles construíram a partir da imagem tridimensional do sudário, que o sudário provou que era Jesus mesmo que desmaterializou o próprio corpo. Talvez não sozinho, provavelmente foi ajudado, né? Porque ali é como se fosse energia nuclear. Imagina tu desintegrar teu corpo inteiro e ficar só energia. Sim. Que nós somos energia. Não se iluda que você é matéria. Matéria dura 50 anos, 70 anos, 100 anos. Depois ela volta pro pó. Do pó vieste ao pó voltará. O corpo, né? Nós não somos o corpo. Veja o corpo como uma veste. Tu usa, depois joga fora, descarta. Sim. E respondendo ao nosso amigo ali, ele falou que não entendi. Quando falamos em Deus, conhecemos ele da Bíblia ou de alguma experiência própria. Na Bíblia, Deus criou o homem, não existe evolução. Como que vocês veem esse fato? Então, basicamente, a experiência própria, no meu caso, é a própria evolução. Eu vejo como as coisas evoluem, eu vejo como... Eu estou na área da química, eu vejo como um elemento químico, como um ser vivo, como um material, ele, em termos químicos, ele é tão complexo, é uma coisa que a maneira como funciona aquilo ali, ela é tão interessante, tão complexa, tão... algo que não tem nem como colocar em palavras. O Homo sapiens, que é o nosso primórdio, ele tem a oposição do polegar e do indicador. Mas já tem orangotango conseguindo fazer isso, já tem chimpanzé conseguindo isso, já tem gorila fazendo isso. Então é uma coisa que vai, com evolução, vai se aprendendo. Inclusive até comentei com pessoas... Que nem a teoria do centésimo macaco, você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Quando ele pega a batata, vai lá no mar... Lembrando que o homem não saiu do macaco. Tá? Ela salga... Não, ele tem um ancestral comum. Ele tem, mas não saiu. Ele salga e começa a comer. Aí os outros começam a imitar. Então, quando chega a esse ponto, há uma propagação do... Interessante. Sim. O que tu ia falar? Não, eu estava falando sobre a minha própria experiência. Inclusive, eu até conversei com um cara da igreja, ele até comentou que muita gente que vai para a área da ciência passa a desacreditar em Deus. É o contrário, quanto mais eu estou ali na ciência, quanto mais eu vejo como a ciência ela funciona, se nega a Deus, nega mais, o orgulho. Mais eu acredito que Deus realmente existe, porque ali nem tudo ali tu vai encontrar explicação. Então, como eu disse, digo e repito, ter a crença em acreditar em Deus, não nega a existência da evolução. Marcel, tu provavelmente tu é evangélico ou católico, não sei. Mas se tu pegar o Bispo Rodovalho, ele tem obras interessantes. Ele é um físico que fala, ele une ciência e religião. E outro cara que une também ele fala sobre o DNA
Então ele explica que as 4 bases do DNA, adenina, timina, guanosina e citosina, corresponde ao Iavé hebraico. Então existe uma correlação do DNA. Tem alguns que chegam a dizer que átomo seria uma partícula de Deus que está dentro de nós. Então a gente tem mais de 300 trilhões de átomos. Então a gente tem Deus dentro de nós, se considerar um átomo uma partícula de Deus, a centelha original. É uma teoria interessante. Justamente. E tudo é feito de átomo, né? Então então Deus está em tudo. Sim. O bóson de Higgs, que é chamado a partícula de Deus, né? Uhum. E é até interessante ver esses questionamentos, porque geralmente o pessoal está mais acostumado com pessoa que e tem ou áreas só do acredita... cérebro que, quando são estimuladas, favorece a saída do corpo, experiências corpóreas, experiências religiosas, experiências místicas. Até interessante trazer esse tipo de discussão, porque tem, geralmente, a maioria das pessoas está acostumada ou com alguém que ela é unicamente da ciência e nega a existência de Deus, ou com alguém que é unicamente da religião e nega a existência da ciência. Mas, como eu disse, uma não, em momento nenhum, uma desqualifica a outra. Então, isso é um pensamento antigo, na verdade. É um pensamento que eu digo que é até obsoleto. Tu acreditar que uma anula a outra. Então... Elas devem ser complementares. Sim. Outro dia nós falamos no cronovisor e na transcomunicação. Tanto cronovisor como transcomunicação provam que a vida continua. Enquanto a humanidade não acreditar que a vida continua depois da chamada morte, nenhum disco voador vai descer à luz do dia. Eles só vão descer um dia que a humanidade, 70% da humanidade, não, realmente existe vida depois da vida. E Deus é Deus da vida, não é Deus da morte. Justamente. Palavras do Mestre Jesus. O Big Bang equivale a se eu faço essa luz, então. Então tem como tu juntar as duas coisas. Energia, matéria, velocidade da luz quadrada. Então, nos tempos do universo, a relatividade de Einstein. E ele levou um tempão para chegar a esse... entrou ali o Alcides Rocha, o Everaldo Alcides Rocha, Chico Bento. Jocinei Bernardo, Leonardo da Silva. Então, quando Einstein chega a essa fórmula, aí ele consegue provar que a energia é convertida em matéria e matéria é energia. Por isso que tudo é eterno, né? Energia, matéria, energia. Energia, matéria, energia. Lembrando o 8 deitado, que é o símbolo do infinito. E a sequência Fibonacci, 1,608, o Pi, o Fi seria 1,608. A própria geometria sagrada prova que tem que ter um ser inteligente por trás disso tudo. E esse ser não tem braços e pernas que nem nós, né? Isso aí é a criação humana, como a gente falou. Nossa imagem e semelhança é em espírito, não em corpo. Hoje teve muita conversa e no final da conta o tempo passou. Então, o pessoal que teve interesse nesse assunto, acompanhe o programa da semana que vem, que o Dr. Flávio vai continuar falando, né, doutor? Sobre isso nós vamos continuar e eu vou continuar participando, que é um assunto interessante, né? Até porque aqui eu e o Dr. Flávio, nós somos... pessoas da ciência, mas que nós acreditamos em Deus. Então, em momento nenhum a gente nega a existência de Deus e nega que ele tenha... E a maior prova é que nós estamos aqui, né? Sim, mas a gente também não nega... É a vida. Tem pessoas que dizem, eu acredito em milagres. O milagre é a vida. Eu acho que é o mesmo milagre que tu acredita. Sim. Para mim, o dia que tu tiver um filho, tu vai ver, como é que pode um homem e uma mulher gerar um terceiro filho? A maneira como a própria natureza é um milagre. Se tu estudar a própria embriologia prova a evolução, porque os 9 meses passa desde a ameba até chegar ao que a gente chama de homem, ser humano. Justamente. Passa por um branco, rápido. E até para deixar claro, tanto eu como o Dr. Flávio, a gente acredita em Deus, mas a gente também, até pelas áreas que a gente está inserido, a gente não pode negar a ação da ciência, a gente não pode negar que ela realmente também tem... que é impossível na evolução um ser vivo se transformar em outro para podermos... Não, ali o que eu posso dizer é o seguinte, existe um morcego que ao mesmo tempo ele parece ave, mas ele é mamífero. Então provavelmente ele é uma mistura dos dois. A salamandra é uma mistura do réptil com anfíbio. Sim. Só o pterodáctilo de ave com réptil. Né? Só que tem um detalhe, né? A pessoa que ela passou essa informação para ti, Marcela, realmente provavelmente ela não tem conhecimento da evolução que a gente fala.
Porque a evolução que a gente se refere aqui é uma espécie de adaptação. Através Não de é- mutações Não é uma é através de e mutação. milhões de É. anos. Por exemplo, o vírus da gripe, ele está o tempo todo sofrendo uma evolução. O Dr. Flávio, que E é do médico, HIV também. o- Por isso que é difícil pois é. fazer vacina. Essa evolução aí, é errado dizer que, por exemplo, o macaco virou um homem. Esse tipo de evolução não existe. A menos que tu leve em consideração um poder sobrenatural, né? Só por uma atividade O sobrenatural. que se eles existir, né? conseguiram com uma gorila lá nos Estados Unidos foi ensinar 80 linguagens de sinais. Isso tu consegue ensinar para eles. Mas para eles Uhum. desenvolver a fala, eles têm que desenvolver uma área ali entre o temporal e o parietal que só o ser humano Sim. tem. E tem um gene, é o CP22, não lembro Sim. o nome, Agora, C2Y, não lembro o nome. agora, nesse caso, Tu tem que ativar esse gene para fala, senão tu não em consegue. relação a essa questão ali do macaco, lembrando que ele não, o homem não saiu do macaco, tá? Acho que as pessoas começaram a dizer que o homem saiu do macaco Por causa porque do Darwin, por causa né? de um ancestral que a gente tinha, o Australopiteco, que ele tinha cara parecida com um primata. E Mas ele a gente não era reclama chamado Pithecanthropus, um homem macaco. isso. Mas ele não era um macaco necessariamente, né? Só para lembrar. Daí surgiu isso e meio que colou, mas não, a gente não saiu do macaco. E voltando, referente à questão da fala, por exemplo, se mesmo que haja uma ação de forma que o macaco fala, a evolução dele não vai elevar ele de um status de macaco para o status de humano. Ele vai continuar sendo macaco, só que o macaco evoluído, com a fala. Macaco evoluído. Um filme que eu acho bem interessante, que eu recomendo nessa Planeta questão, dos é Planeta dos Macacos. Macacos. Ele fala muito disso. Por exemplo, os macacos ali, eles têm o mesmo nível de inteligência que o humano, só que eles não são humanos, eles são macacos E antes que tu inteligentes. encerre, eu queria convidar o Marcel a fazer um... Se você não leu, leia alguma coisa do Eram os Deuses Astronautas e Zecharia Sitchin. Apesar de Zecharia Sitchin ser um cara controverso, ele é baseado nos textos lá da Suméria. A Suméria fala em cruzamento de extraterrestres com seres humanos. Então tem coisa... E isso está na Bíblia. Os filhos dos anjos caídos cruzaram com as filhas dos homens e deram origem aos gigantes, os nefilins. Isso é bíblico. Então alguma coisa tem. Parece que há seres híbridos, como atualmente há, mas na antiguidade já houve seres híbridos. Lembrando pro pessoal ali... O Golias era um gigante. Pro pessoal ali, o que o Marcelo tinha escrito agora há pouco, né? É que eu li também que é impossível na evolução serviu se transformar em outro, para podermos explicar a evolução. Exemplo, um cachorro se transformar em um gato. Sou cristão, também acredito que a criação anda junto com a ciência. E eu gosto dessas conversas. E é interessante, a gente também acredita nisso. E foram achados crânios gigantes, ele só não só sabe que se... Eu também já li essa teoria que ele falou em algum lugar, só que ela por si só ela é um pouco errada, porque a evolução, basicamente, ela é a adaptação. Tu já leu sobre os crânios gigantes? Os crânios gigantes, A questão é se realmente eram os gigantes lá da Bíblia, ou talvez eles acharam ossos de algum gorila, algum orangotango, e essa é uma discussão. É como tu diz, os crânios do Australopithecus é bem parecido com o do chimpanzé. Inclusive, Marcel, sempre que a gente também não acredita nisso, tá? Porque se a gente partisse do princípio de que um cachorro, por exemplo, ia se transformar num gato, a gente tinha que aceitar que o homem ele veio do macaco. Só que não é isso. Esse texto que tu lê em algum lugar, eu acho que ele traz uma interpretação um pouco errada da evolução. Não falo que a interpretação foi de tua parte, mas o próprio texto, ele buscou passar uma informação, ou o cara que escreveu o texto original, ou ele realmente ele não entendeu como funciona a evolução, ou ele é desonesto. Tu já Eu acredito observou que o gato? seja, eu acredito que seja porque ele não entendeu direito como funciona a evolução. Mas tem muitos livros aí que tu pode ver que, inclusive eu recomendo o livro Origem das Espécies, de Darwin, que é bem interessante. E ele fala na origem do homem também, um outro livro. Nesse aspecto. Já leu a Origem das Espécies? Já. O gato eu tenho analisado, gente que tem gato em casa. Por que de dia a pupila dele é parecida com a do lagarto? Então, existem alguns genes comuns. Assim, isso não quer dizer que um dê origem ao outro, agora, mas existem genes comuns. Mas a gente observa que isso é também comum em todos os mamíferos, a gente tem coisas comuns. E tu vê que até o olhar dele muda. Por exemplo, tu pega a anatomia de uma pessoa... É redonda, a pupila, que nem a nossa. E de dia ela é que nem do lagarto. Sim, tu pega a anatomia de uma pessoa, tu vai conseguir achar outros mamíferos que eles têm algo parecido. E na verdade também vai achar isso em outros... Tem a separação geográfica e a separação sexual também, né? Mas é bem interessante, a gente também gosta dessas conversas. O que eu não acredito, e eu acho que tu também, é que um ancestral, um hominídeo deu origem a todo o resto. Não, eu também não acredito nisso. Porque aí entra até a briga racial, eugenia e outros temas bem controversos. Mas se tu analisar
Por que que o nosso índio boliviano é parecido com lá na China, na Mongólia? Então, houve algum cruzamento? Houve. Talvez eles até atravessassem continentes e tudo. Teve, Mas o amarelo é amarelo, o preto é foi preto, o branco é encontrado- branco, o vermelho é vermelho. Foi encontrado, esses dias eu li uma matéria de que foi encontrado um osso de uma criança que ela, tudo indica que ela tenha sido cruzamento de Do etapas diferentes da Cro-Magnon, evolução. Australopithecus É. com Não essa, mas era o um, Sapiens sapiens, é. óbvio. ele houve, essa menina ela indica que teve o cruzamento de um ser humano um pouco, de uma linha de evolução mais avançada com uma menos avançada, tipo, com uma etapa posterior ou com uma etapa anterior da evolução. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse o cruzamento de um gato egípcio com o gato que a gente tem hoje, né? Ou do gato selvagem com o gato que a gente tem hoje. Porque o gato que a gente tem hoje, ele se originou do gato selvagem. Porque o tigre e o gato, eles têm cromossomos semelhantes, eles até poderiam cruzar. Eu Sim. não sei até que ponto vai... Agora, outra coisa interessante, por exemplo, vamos pegar atualmente eles estão cogitando trazer novamente à vida mamute. Por quê? O elefante que a gente tem hoje, ele saiu do mamute. O elefante que a gente tem hoje, aliás, ele se originou do mamute. Então, qual é a ideia? Eles conseguiram achar alguns fósseis bem conservados do mamute e eles estão... Mas mesmo aí tem o mamute e tem o mastodonte, já tem duas Isso. linhas. Não, mas é o mamute mesmo, aquele lá. Eles estão querendo pegar... Mas tu tá falando do indiano ou do africano? O siberiano, o mamute mesmo. Não, não, hoje... o elefante. Não, eu acho que o elefante é africano. O que eles estão pensando em fazer? Pegar esse resíduo de DNA bem conservado, que foi achado em fósseis de mamute. Mas depois de 200 milhões de anos? Foi achado. Ainda dá para usar. Eles estão aí pensando, a vida é um mistério mesmo. Eles estão pensando em utilizar a partir disso, eles criar eles dão um jeito... O que se sabe é que cabelo e unha cresce depois da morte. Acho que inserir o DNA, eu acho que no óvulo de uma elefanta, não sei. Mas a partir Mas desse ele é DNA, viável? 200 milhões de anos depois? Não sei. Aí acho que é a teoria da conspiração. Não, isso realmente foi... Eles estavam estudando fazendo isso. Eles estão pensando O que eu acredito que a arca do Noé, na verdade, eram sementes, óvulos e espermatozoides de várias espécies. E não os bichos adultos como mostra nos desenhos na segunda. Então, aqui uma coisa interessante, ó. Cientistas estão perto de ressuscitar os mamutes, 2017. O mamute lanoso, uma das últimas populações da espécie que habitou a Terra, pode ser trazido de volta à extinção dentro de 2 anos, disse o cientista George Church, professor de genética da Escola de Medicina de Harvard, e um dos pais do projeto Genoma Humano. Os pesquisadores estão muito perto de criar um embrião híbrido de elefante e mamute lanoso, espécie que foi extinta há cerca de 5.600 anos, segundo um estudo publicado na revista científica PNAS. Para trazer os animais de volta à vida, os cientistas estão usando... esse tempo aí. Não, parei, o mamute é depois do dinossauro, mesmo assim. Bem depois. Mas é mais que 5.000. Acho que aqui foi um da derradeira. Bem mais. Mais de 5.000. 50.000, 500.000. Isso. Para trazer os animais de volta à vida, os cientistas estão usando uma técnica chamada CRISPR. Essa eu não conheço. Um novo método de edição genética que permite cortar e colar cadeias de DNA. Os nossos antepassados conviviam com os mamutes? A não ser que seja da mesma época do... Sim, os primeiros hominídeos, eles conviveram. O ser humano conviveu com os dinossauros, tá? Inclusive, por isso Não. Aí entra outro papo. Os Flintstones... O ser humano tem 100 mil anos, 200 mil anos, e os antecedentes, no máximo, 6 milhões de anos. Milhões. O dinossauro é 200 milhões de anos. O homem pré-histórico, né? A gente tá falando do homem pré-histórico, ele conviveu com mamutes, não conviveu com os dinossauros, tá? Tá. Então, é isso que eu tô dizendo. 60 milhões de anos atrás. É isso que eu tô dizendo. Morto. Os Flintstones, é por isso que os Flintstones é errado, porque nele tem ser humano e, o dinossauro junto. Dinossauros é errado também. Então não tem. O ser humano ele não conviveu com os dinossauros, tá? Só para lembrar o pessoal. Bom. Para trazer os animais de volta à vida, os cientistas Isso aí quem prega são alguns criacionistas dos Estados Unidos que dizem que a Terra não tem 3,5 bilhões de anos. E ela tem 3,5 bilhões. Para trazer os animais de volta à vida, os mamutes, né, os cientistas estão usando essa técnica, que é o novo método de edição genética, que ele permite cortar e colar cadeias de DNA. O material genético dos animais, ele foi extraído de carcaças congeladas. Os cientistas pretendem manipular as células da pele do elefante para produzir um embrião, ou embriões múltiplos, usando técnicas de clonagem. Então é possível, porque na verdade ele é uma clonagem.
Isso aí é complicado, porque se eles achassem o corpo de Hitler, eles poderiam ressuscitar Hitler. É uma coisa complicada. Sim, só que a gente tem que ter em mente que isso é possível. É a mesma Só coisa só que que pegar tem o sangue de Jesus e ressuscitar Jesus. Só que né? tem um detalhe, né, Flávio? Quem prega isso aí são os Illuminati. Vamos imaginar. Não, mas ali é uma coisa diferente, porque a gente está falando de DNA. Então, se a clonagem foi possível, esse método de eu ressuscitar mamutes através da clonagem. Os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos é clonagem. Ela existe naturalmente. Então, o que eles estão fazendo, a clonagem da ovelha Dolly. Agora, se eles, por exemplo, trazerem, vamos imaginar lá, o Hitler de volta, eles até para trazer, mas quem disse que esse Hitler vai ser igual ao Hitler antigo? Porque eles vão trazer fisicamente, só eles vão trazer mente. O espírito dele. Espírito é uma coisa, corpo é outra. Então, por isso que é possível. Então, nesse caso, os mamutes, eles poderiam... que o espírito vem do mundo espiritual e o corpo vem do pai e da mãe, da genética. Então, não significa que só porque eles vão clonar o Hitler que ele vai ser um espírito de porco. Você explica bem isso. Então, o que acontece? Os cientistas pretendem manipular as células da pele do elefante para produzir o embrião, ou embriões múltiplos, usando técnicas de clonagem. Os núcleos das células reprogramadas seriam colocados... qual o objetivo? Os núcleos das células reprogramadas seriam colocados em células ovo de elefante cujo próprio material genético foi removido. Depois seriam artificialmente estimuladas para desenvolver embriões. Qual o objetivo? Fazer o tigre dente sabre de novo? Os pesquisadores pretendem criar um embrião com as características do mamute, pelos longos, grossas camadas de gordura e sangue adequado para a vida em condições de frio extremo. Posteriormente, o embrião seria inserido em um útero artificial. Esse aí é o bicho que eles acharam? Sim. Intacto? Posteriormente, o embrião seria inserido em um útero artificial para ser gestado. Os testes de laboratório já mostraram que as células funcionam normalmente na combinação de DNA do mamute e do elefante asiático. Então, o que eles fizeram? Eles já fizeram testes prévios que já mostram que tem compatibilidade entre o DNA do... Já teve seres humanos que foram ressuscitados depois de 2 horas em congelamento. O cara caiu nos Estados Unidos. A novela das 7 é uma coisa, pelo menos atualmente, impossível. Depois de 133 anos, trazer a vida. E aí seria mais impossível ainda. São 50 mil, 100 mil, 500 mil anos. Agora, aqui está o objetivo. O anúncio foi realizado durante o Encontro Mundial de Cientistas da Associação Americana para o Avanço da Ciência, vida, em Boston. Ancestrais do Homo moderno, os caras querem voltar ao passado. Segundo Church, o animal seria uma espécie de elefante com traços físicos de um mamute. Então, ele não seria necessariamente um mamute daquela época. Ele características do mamute. Ele seria um mamute clonado, basicamente. Ele seria um Ctrl-C, Ctrl-V. Não seria o mamute original. Então, e por quê? Em 2013, o pesquisador declarou que é possível usar essa técnica para criar humanos resistentes a vírus e até recriar ancestrais do homem moderno. Mas, a princípio, qual é o objetivo? É mais interessante cultivar os órgãos, óvulos e espermatozoides. Se os bichos sumirem, tem como... Justamente. Mas qual é o objetivo mesmo? Para o cientista, o projeto pode ajudar a preservar a população de elefantes ameaçados de extinção e ajudaria a combater a questão do aquecimento global. Mas não justifica. A reintrodução de mamutes em partes congeladas do planeta poderia impedir que o solo descongelasse, uma vez que a neve sofreria perfurações, permitindo a entrada de ar frio. No verão, a presença dos animais poderia ajudar a grama a florescer. Então, isso tem muito a ver com o que aquele mamute ele pode fazer de... O que ele diz ali? Conversa rara. Ele gosta dessas conversas. Né? Abraço para Stephanie Soares. Então, qual é a coisa interessante disso tudo? O mamute, ele por si só, ele tem um marfim muito maior. E eu acho mais lógico que não fez. Unir os óvulos, espermatozoide, para quando voltasse do dilúvio, reconstituir tudo de novo. E é muito mais... Até por exemplo, o problema é achar óvulos e espermatozoides desses mamutes, né? Não acha? Não, dos atuais elefantes. Eu sei, mas... Não precisa trazer o ser para esses... Mas um dos objetivos principais não é só eles esse. Querem trazer os Australopithecus de volta. E volta para o passado. O objetivo mesmo é o seguinte, por quê? Porque o mamute ele tem um marfim muito, muito maior e os mamutes eles perfuravam o solo. Então, em regiões siberianas ele ainda poderia sobreviver hoje, que são regiões parecidas com o que tinha antigamente. E a ideia é a seguinte, esses mamutes eles perfurariam a terra e isso ia, como foi dito aqui, isso aí, as minhocas suaves. A neve ali ia sofrer perfurações, ele ia permitir a entrada do ar frio ali. E daí no verão a presença dos animais ele poderia ajudar a grama a florescer. Então isso de certa forma ele ajuda um pouco a combater o alto aquecimento daquela região. O urso polar, tá sujeito à extinção. O urso polar também é um... E outra,
isso aqui, se funcionar, isso vai ser bom do ponto científico pelo seguinte: seres extintos a gente pode reintroduzir. Stephanie Soares. Hermenegildo. Vera Hermenegildo. E qual seria interessante? Se isso aqui desse certo, significa que a gente pode, precisa de um teste, é claro, a gente pode trazer novamente animais que já foram extintos. Sim, é o que ele fala. Então esse é o interessante. Só que aí vai ter gente querer trazer o só que Neandertal daí, de volta. é por isso que eu digo, daí a gente vai gerar dentro da comunidade científica uma discussão ética. Provavelmente. Igual a questão das próteses mecânicas que hoje tem. Que muitas pessoas acham que torna a pessoa menos humana. Então a gente tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas tem muita gente. Transplante de cérebro que é mais polêmico. Ou Sim. transplante de cabeça. Eu já vi transplante de rosto. Tu tá transplantando. Isso eu já tenho. E tu tá nunca deu certo. A cabeça, não, deu. Deu que mostrou. Ela mas ficou é raro, tá? A maioria... 31 horas de cirurgia. Mas teve a maioria dos que deram transformar Tu viu aquela reportagem? Tu viu aquela reportagem? Não vi ainda. É uma moça que se matou com 19 anos, 20 anos. E a outra ficou até feliz, porque a moça era bonita e ela recebeu o rosto. O problema é a rejeição. Não, é isso que Agora, o que acontece? Se surgir um louco querendo trazer novamente os ancestrais antigos, provavelmente ia ter uma negação da comunidade científica, então ia gerar uma discussão ética. Mas essa questão do mamute não tem tanto essa resistência, porque é uma prova de que eu poderia reintroduzir espécies que já foram extintas novamente. Então isso é interessante. Provavelmente o mamute ele vai ser teste, porque eles querem saber até que ponto eles podem retrazer uma espécie. Porque se conseguir trazer um mamute, por exemplo, trazer trazer um lobo da Tasmânia, ele é da época da Suméria, da antiga Suméria. Se trazer, por exemplo, um mamute hoje, a gente pode trazer um dodô. Eles poderiam fazer com o ornitorrinco, o dodô também. A gente pode trazer, porque se o mamute conseguir a fichinha, trazer um dodô que é de tempo menos, que veio bem depois, mas já está extinto, né? Agora tem alguns ainda que vão mais além, mas esse ainda, por enquanto, acredita-se que não é possível no momento, que é retrazer os dinossauros. Aquele vídeo 2 lá é um vídeo ali, ó. Não, 2 ali. Não, esse não. Ali, ó. Mulher desaparece após ela tocava a campainha, o cara abria e não tinha ninguém. E eles estão pesquisando onde é que ela foi parar. Agora, uma outra coisa que alguns foram mais além, estão tentando ver a possibilidade, estão tentando estudar a possibilidade de trazer novamente os dinossauros. Daí eu acho que isso é errado, porque a gente não tem espaço hoje em dia para dinossauro. Imagina só tu sair na rua e ter um Tiranossauro Rex ali. O ser humano não ia ter espaço, porque os dinossauros, eles com certeza... Esse era carnívoro. Né? E outra, não só... Se trouxesse herbívoro, pior ainda, não ia ter... Pior ainda. Então, os dinossauros é algo que não teria como trazer. Daí eu seria contra trazer esses animais que atualmente não tem espaço. Imagina trazer o megalodonte, que foi um tubarão gigantesco. Esse tubarão ele ia detonar a fauna aquática que a gente tem. Então não teria como. Né? Mas agora trazer o mamute em si, eu acho interessante. Isso dá margem para que eu consiga trazer animais que já foram extintos e conservar animais que estão em extinção. Eu acho que esse aí é o dos últimos, se há 5 mil anos é dos últimos. Encerrou aqui. Salete Rosa. Salete Rosa. Boa noite. Para quem tem interesse, tá? O Dr. Flávio vai continuar falando da origem do universo no próximo programa. Continuação disso aqui, né? Então, forte abraço e até mais. Boa noite, doutor. So put your trust in us and we'll be champions.